Olá a todos. Vamos dar início à correção da atividade avaliativa referente à lista 3 do bloco 1, que são os exercícios que vocês postaram a respeito de produtos de vetores. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido realizar o exercício e a correção agora é somente para vocês tirarem alguma dúvida que ficou pendente. O primeiro exercício, número 1, a gente tem a seguinte situação. A gente quer encontrar um vetor V. A gente quer determinar um vetor V que seja paralelo ao vetor U, que tem as componentes 2, menos 1 e 3, tal que o produto escalar do vetor V que eu quero achar com U seja igual a menos 42. Então, eu quero determinar quem é o vetor V. Então, a minha incógnita é o vetor V. Se eu quero determinar quem é o vetor V, é um vetor de 3 coordenadas, eu vou criar um vetor V. Então, seja o nosso vetor V um vetor XYZ. O exercício está querendo que você ache o valor de X, de Y e de Z. Eu vou usar as informações que o exercício me deu. Então, eu vou, toda hora que eu tiver um exercício dessa forma, eu vou estar utilizando os dados que o exercício me fornece. O primeiro dado que o exercício me fornece é que o vetor U é paralelo ao vetor V. Se os vetores são paralelos, então a gente sabe o quê? Lá das propriedades de um vetor ser paralelo ao outro, se o vetor V é paralelo ao vetor U, então as coordenadas desses vetores são proporcionais. Isso significa o quê? Que a componente x do vetor V sobre a componente 2 do vetor U é igual a componente y do vetor V sobre a componente menos 1 do vetor U, que é o valor da ordenada, que é igual a componente z do vetor V sobre 3. Ou seja, eu estou falando que esses vetores V e U, eles têm uma relação aí de paralelismo, Eles são paralelos. Se eles são paralelos, as coordenadas são proporcionais. Então, esse é o primeiro dado que eu vou utilizar na resolução do exercício. Eu tenho, então, o quê? Uma igualdade de 3 equações. Eu posso simplesmente olhar para duas delas. Se eu olhar para duas delas, eu consigo achar uma igualdade. Vamos olhar primeiro para as duas primeiras equações. Eu tenho uma igualdade de frações. Dessa igualdade de frações, eu tenho o quê? Que menos x vai ser igual a quê? 2 vezes y, que é igual a 2y. Posso olhar para outra dupla qualquer outra dupla de igualdade de frações. É interessante eu colocar tudo em função de uma única variável. Então, vamos colocar z em função de y. Então, eu vou ter o quê? Que menos z é igual a 3y. Então, dessa igualdade de frações, eu consigo tirar essas duas equações. Que menos x é 2y e que menos z é igual a 3y. Assim como eu conseguiria tirar outras. A ideia aqui é o quê? Eu tentar escrever o vetor V dado por x, y, z em função somente de uma variável, que isso vai facilitar na hora da gente achar o vetor V. Então, agora eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que x é menos 2y e que z é menos 3y. E isso já vai facilitar meus cálculos. Ou seja, o vetor V, que antes eu tinha que achar 3 coordenadas x, y, z, agora eu vou depender só de uma, porque a coordenada x vale menos 2y, a coordenada y é ela mesma e a coordenada z vale menos 3y. Ou seja, está todo mundo em função de y. Então, fica mais fácil de eu realizar o cálculo. Basta agora descobrir quem é y. Se eu descobrir y, eu descubro v. O produto escalar é a outra informação que o exercício deu. O produto escalar de v com u é igual a menos 42. Então, eu vou usar esse dado. Então, vai ficar o vetor v, que é o vetor menos 2y, y menos 3y, escalar o vetor u, que é o vetor dado por 2 menos 1, 3, é igual a menos 42. Correto? Então, a gente vai resolver aqui. V escalar u é igual a menos 42. Vamos repetir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, isso aqui vai implicar o quê? O vetor V, que é o vetor que a gente determinou, que é o vetor menos 2y, y menos 3y, escalar com o vetor 2 menos 1, 3, é igual a menos 42. Faço o produto escalar. Multiplico abscissa com abscissa, vai ficar o quê? Menos 2 vezes 2
vai ficar menos 4y. Né? Menos 2 vezes 2, ordenada com ordenada, y vezes menos 1 é menos y, e cota com cota, vai ficar menos 3y vezes 3, que é menos 9y. Isso tudo é igual a menos 42. Daqui, então, a gente tem o quê? Menos 4y menos 1, menos 5y. Menos 5y menos 9y vai ficar menos 14y igual a menos 42. Isso implica que o y é igual a 3. Então, eu já determinei o valor de y. Se o y é 3, eu consigo já descobrir que é o meu vetor v. Que o vetor v, ele é dado por quê? Menos 2y, y e menos 3y. Logo, o que vai ser? O vetor v nosso vai ser o vetor o quê? Menos 2 vezes 3, menos 6. O y é 3 e o 6 é menos 9. E o z é menos 9. Correto? Então, eu determinei o vetor v, que é o vetor de componentes menos 3, 6 e menos 9. Eu também posso escrevê-lo de outra forma, né? Que vai o quê? O vetor menos 6i mais 3j menos 9k. Beleza? Qualquer uma das fórmulas está correta. Então, esse é o exercício número 1. O exercício número 2, ele pede para determinar o vetor v. Então, de novo, eu tenho que achar um vetor v. Então, se eu estou querendo encontrar ele, eu vou chamar ele de um vetor xyz. Aqui ele tem o quê? Sabendo que v tem módulo 5, um dos dados é esse, o módulo de v é 5. Ele oferece o dado que o vetor v ele é ortogonal ao eixo x. E ainda ele te dá o dado que o produto escalar do vetor v com o vetor w é 6. E que o vetor w é o vetor i mais 2j. Em termos de componente, é o vetor o quê? 1, 2 e 0. Correto? Então, vamos usar todos esses dados que o exercício deu para determinar quem é o vetor v. A primeira informação que a gente vai trabalhar é essa daqui, ó, que o vetor v é ortogonal ao eixo OX. Ou seja, o vetor v forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. Se ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo x, ele forma um ângulo de 90 graus com qualquer vetor que esteja no eixo x. Um dos vetores que está no eixo x é o vetor i, é o vetor canônico, é o vetor de coordenadas o quê? 1, 0, 0. Esse vetor é um vetor no eixo x. Né? Então, se o vetor v é ortogonal ao eixo x, ele é ortogonal a esse vetor. Então, como v é ortogonal ao eixo x, v vai ser ortogonal ao vetor i. E se dois vetores são ortogonais, a gente sabe o quê? Que o produto escalar entre eles é igual a 0, correto? Então, o produto escalar de v com i é 0. Então, eu vou fazer isso. O vetor v é o quê? O vetor x, y, z. O vetor i é o vetor 1, 0, 0. E isso tem que dar 0. Resolvendo o produto escalar, a gente vai obter o quê? X vezes 1, x. Y vezes 0, 0, z vezes 0, 0. Então, x igual a 0. Então, já achei o primeiro valor da coordenada de x, né, que vale 0. Então, já obtive essa informação. A segunda informação é que o produto escalar de v com w, que eu posso estar utilizando, é igual a 6. A ordem que eu utilizo os dados que o exercício me fornece, ela às vezes interfere simplesmente na agilidade de fazer o exercício. Mas, de qualquer forma, você vai conseguir resolver utilizando qualquer dado que o exercício te deu, correto? Então, o produto escalar do vetor v com w é igual a 6. Então, o vetor v de coordenadas x, y, z, escalar com o vetor w de coordenadas 1, 2, 0, é igual a 6. Então, daí a gente tem o quê? X vezes 1, resolve o produto escalar é x. Y vezes 2, mais 2y. Z vezes 0, mais 0, igual a 6. Então, tem que x mais 2y é igual a 6. Só que a gente já descobriu que o x é 0, correto? Então, vai ficar o quê? 2y igual a 6, então, y igual a 3. Então, descobri o valor da outra componente do vetor v. Só falta agora descobrir o valor da componente z. E o valor da componente z eu vou descobrir como? Usando a última informação que o exercício me deu, que o módulo do vetor v é igual a 5. A gente sabe o quê? O que é o módulo do vetor? É a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, raiz quadrada disso, vale 5. A gente já tem o valor de x. O valor de x é 0. Então, vai ficar a raiz quadrada de 0, y ao quadrado vai dar 9, mais z ao quadrado, igual a 5. Então, a gente tem aqui o quê? Eleva os dois lados ao quadrado,
que 9 mais z ao quadrado é igual a 25. Então, a gente tem o quê? Que z ao quadrado vale 25 menos 9, que é 16. Então, z é 4 ou menos 4. Eu tenho dois valores de z. Se eu tenho dois valores de z, o vetor que o exercício está querendo determinar, eu vou ter duas possibilidades, né? Então, a nossa resposta vai ser o vetor de coordenadas 0, 3 e 4, ou o vetor de coordenadas 0, 3 e menos 4. Beleza? E resolvido o exercício. O exercício 4, a gente tem os pontos A, B e C, né? O ponto A de componentes M, 1, 0. O ponto B de componentes M menos 1, 2M e 2. E o ponto C de componentes 1, 3 e menos 1. Eu quero determinar o valor de M para que o triângulo ABC seja retângulo em A. Ou seja, eu quero achar o valor de M para que esse retângulo aqui, ABC, seja retângulo em A. Tá? Então, dadas essas informações, ele quer achar o valor de M e depois calcular a área desse triângulo. A primeira informação que eu tenho, então, é que o triângulo é retângulo em A, ele é ortogonal em A. Com esses três pontos do retângulo, lembra que através de dois pontos eu consigo formar um vetor, então eu consigo formar vetores aqui. Se eu consigo determinar vetores, então eu vou estar utilizando isso para usar o fato de que o triângulo é retângulo, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus do lado AC com o lado AB. Então, nada mais conveniente do que eu olhar para o vetor, por exemplo, formado pelos pontos AB, chamado de vetor U, e o vetor formado pelos pontos AC, chamado de vetor V. Ou seja, o vetor U é o vetor dado de origem A e extremidade em B, e o vetor V é o vetor dado pelo ponto de origem A e extremidade em C. Correto? Vetor dado por dois pontos, para eu saber quem é esse vetor, basta a gente fazer extremidade menos a origem. Então, eu vou fazer esse cálculo e descobrir quem é o vetor U e quem é o vetor V. Então, o vetor U vai ser B menos A, vai ficar o quê? M menos 1 menos M, vai ficar menos 1. 2M menos 1, que é a componente da ordenada, e 2 menos 0, que é a componente da cota. Beleza? O vetor AC, que é C menos A, vai ficar 1 menos M na abscissa, 3 menos 1 na ordenada e menos 1 menos 0 na cota. Então, eu descobri quem é o vetor U e quem é o vetor V. Esses vetores, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são ortogonais. Então, eu tenho que, se dois vetores são ortogonais, a gente sabe que o produto escalar entre eles é 0. Eu vou usar essa informação, tá? Então, eu vou fazer o vetor U escalar com o vetor V, ou seja, o vetor menos 1, 2M menos 1 e 2, escalar com o vetor 1 menos M, 2 e menos 1. Isso tem que dar 0 porque eles são ortogonais. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 menos M, vai ficar menos 1 mais M. 2M menos 1 vezes 2 vai ficar mais 4M menos 2. 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2 e isso dá 0. Dessa equação, a gente tem o quê? 4M mais M, 5M. Menos 1 menos 2 vai ficar menos 5. Passa para lá, 5. Então, o M vale 1. Então, já descobri o valor de M. O M vale 1. Se eu sei o valor de M, eu sei quem agora é o vetor U e quem é o vetor V. Correto? Então, vamos continuar aqui, a resolução do 4. Então, se o M é igual a 1, o vetor U vai ser o vetor o quê? Né? Lembra que o vetor U é o vetor menos 1, 2M menos 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. E 2. O vetor V, eu só estou substituindo o valor de M igual a 1 no vetor U que a gente já tinha achado. É 1 menos M, vai ficar 1 menos 1, 2 e menos 1. Correto? Então, eu tenho quem é o vetor, se eu sei quem é o valor de M, porque agora o exercício ainda está querendo determinar a área desse triângulo. Eu descobri quem é o vetor U e quem que é o vetor V. E o que é a área do triângulo? Né? A área de triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2.
Resta eu saber quem é a minha base, quem é a minha altura e fazer esses cálculos, né? Vamos olhar lá para o nosso triângulo. Lembrando que a base desse triângulo é dada pelo segmento AB, que a gente chamou de vetor U. E a altura é dada pelo vetor V. Só que o vetor U e o vetor V, eles não são valores numéricos, correto? Então, para eu saber quem é a base e quem é a altura, que são valores numéricos, eu tenho que calcular o quê? O módulo desses vetores. Então, a minha base vai ser o quê? O módulo do vetor U. A minha altura vai ser o módulo do vetor V. Ou seja, o tamanho desses vetores, o tamanho do vetor U é o valor da base, o tamanho do vetor V é o valor da altura. E divido por 2. Né? Então, a área do triângulo vai ser módulo de U, a gente tem o quê? Raiz quadrada da soma dos coordenadas ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Vezes módulo de V, 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Sobre 2. Então, a gente tem o quê? Que a área do triângulo é raiz de 6 vezes raiz de 5 sobre 2. Logo, a área do triângulo vai ser o quê? Raiz de 30 sobre 2 unidades de área. Beleza? E resolvido o exercício.